De volta com Rede Família Esporte, é hora de falarmos em se vestir bem, qualidade em se vestir bem em roupas masculinas. Desde 1921, a Garbo é sinônimo de roupas masculinas com estilo, qualidade e cortes perfeitos. Hoje a Garbo conta com mais de 45 lojas espalhadas em grande parte do Brasil. Apesar de ser uma marca com tanto tempo de existência, continua atual, pois desde a escolha das peças de cada coleção até os pontos de venda são pensados para transmitir exatamente o conceito de modernidade e qualidade. Em qualquer loja Garbo, a variedade de produtos é grande. Isso ajuda a vestir bem todos os estilos de homens, dos mais clássicos até os mais descolados. São gravatas, ternos, blazers, paletós, calças, camisas, calçados e também acessórios. Em Campinas, o homem elegante encontra 2 endereços para comprar os produtos da Garbo, no Shopping Iguatemi, no 3251-3901 e também no Campinas Shopping, 3267-3935. Para você que gosta de se vestir com muita qualidade, estilo, 2 endereços em Campinas para você. Garbo, a número 1 em moda masculina para Campinas e toda a região. Para os gaúchos, a rodada foi boa somente para os gremistas, que venceram o Bahia na Fonte Nova por 3-0. Já para o Internacional, um amargo empate em casa diante do Atlético Paranaense. Acompanhe. Com apenas 35 segundos de partida, João Paulo marcou para o Atlético Paranaense. O Inter respondeu em lance de falta. A bola sobrou para Juan empatar. O time paranaense voltou a ficar na frente com gol de Ederson. E aos 43 minutos do segundo tempo, Otávio deixou tudo igual. Inter 2, Atlético Paranaense também 2. Na Arena Fonte Nova, Riveiros, num lance de coragem, fez o primeiro do Grêmio contra o Bahia. O jogador paraguaio levou uma pancada na cabeça e deixou a partida. O argentino Maxi Rodrigues chutou fraco, mas contou com um desvio. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. Guilherme Biteco definiu a vitória do Grêmio por 3-0. Um bom resultado para o Grêmio, que vinha de derrota em casa e justamente precisava dessa vitória para poder se consolidar como um dos belos times nesse Campeonato Brasileiro, ocupando ali da 8ª para cima, né? Então o Grêmio acabou vencendo bem, fora de casa, lá na Arena, né? Vencendo o Bahia, não é fácil vencer lá não. E o Bahia só decretou a sua derrota depois da expulsão do zagueiro Tite, né? Que acabou cometendo uma falta, né? Virou o braço para trás, pegou no rosto do jogador do Grêmio e o árbitro foi e deu o cartão vermelho. E aí o Grêmio com um a mais, sem o time baiano, sem o seu zagueiro principal, acabou se desencontrando, desestruturando, e aí o Grêmio só ampliou, já estava vencendo por 1-0, aí ficou fácil para os gremistas fazerem, né, um 3-0 tranquilo, e o Grêmio agora terá uma tranquilidade para seguir, né? Estava incomodando essa derrota em casa eu lembro pro Curitiba, né? E aí ninguém conseguiu digerir. Pô, um belo time que nós temos e uma derrota como essa, não. Aí foi até a Bahia e acabou vencendo por 3-0 e dando aquela tranquilidade, né? O Renato Gaúcho acabou, respirando e falando assim, não, agora vamos trabalhar porque voltamos a vencer e estamos rumando, né, ao topo da tabela. Após essas partidas, vamos ver como é que ficou a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Em primeiro, o Cruzeiro, 25, seguido do Botafogo, também com 25 pontos ganhos. Em terceiro, Coritiba com 23. Em quarto, Corinthians, 21. Em quinto, Atlético Paranaense e Internacional com 20. Em sétimo, Grêmio e Vitória com 19 pontos. Na nona colocação, Bahia, 19. Vasco aparece na 10ª colocação com 18. 11º, Flamengo e Goiás com 17. 13º, Ponte Preta com 15. Fluminense, Santos aparecem na 14ª colocação com 14. E o Atlético Mineiro, o último fora do rebaixamento, com apenas 12 pontos ganhos. E os 4 últimos, Portuguesa com 12, Criciúma com 11, São Paulo com 9 e o Náutico segurando a lanterna com apenas 8 pontos ganhos. Está aí então essa rodada, né, que
acabou mexendo um pouquinho com a parte de cima da tabela e também com a parte de baixo. A Portuguesa com essa vitória dando tentando escapar da zona do rebaixamento, e o São Paulo se afundando ainda mais, muito próximo do Náutico, que é o último colocado. Há pouco mais de um mês, o artilheiro do Fluminense, Fred, fazia toda uma nação vibrar quando o Brasil sagrou-se campeão da Copa das Confederações, com 2 gols do camisa 9 contra a poderosa Espanha. E veja como são as coisas. Em algumas semanas, ele já não vive a mesma fase. Agrediu o adversário em clássico, pegou 4 jogos de suspensão e tinha falado até em possível saída do Flu. E olha que ele acabou desabafando. Acompanhe. Até bom você falar sobre isso, porque depois do meu julgamento, até dei uma desabafada. Eu até meio que me expressei mal. Depois eu esfriei minha cabeça. Se eu pudesse voltar atrás, minhas palavras seriam diferentes, seriam mais ou menos um tom de pedido de desculpa mesmo, depois daquele julgamento, né, que realmente o meu braço pegou no Josimar, né? Jomar, desculpa. Mas 4 jogos para um atleta é uma vida, cara. Um jogador ficar 4 jogos sem jogar, se for jogo só fim de semana, é um mês. Acho que eu merecia alguma tipo de advertência, mas 4 jogos era muito. E naquela hora, no auge de tentar desabafar ou expressar alguma indignação com o resultado, eu acabei falando aquilo. Mas apareceu algumas coisas para mim, mas essas coisas de transferência eu trato muito internamente. A única coisa que eu tenho que agradecer é o jeito que o clube está me tratando, né, no projeto que eles estão tendo comigo, o respeito, o carinho. Isso aí só me dá mais força de permanecer no clube. E, como eu falei, eu continuo com a mesma ideia de permanecer no Fluminense, de continuar aqui, encerrar minha carreira de profissional, até depois de jogar futebol, quero fazer alguma coisa pelo Fluminense, quero estar presente. Isso aqui hoje eu sinto prazer de viver esse clube, de fazer parte dele, e quero ficar assim por muito tempo ainda. Que bom que o Fred veio nos microfones, aos microfones, para esclarecer um pouquinho aquela declaração que acabou dando após o último jogo, e após a sua suspensão, ao saber da sua suspensão de 4 jogos. Lógico que o Fred ainda está sob efeito suspensivo, será julgado isso e, consequentemente, ele deverá cumprir os 4 jogos. Se não for agora, é mais para frente. Eu acharia melhor ele cumprir agora, pelo menos está no início da competição, cumpre agora, do que depois mais para frente. Caso o Fluminense se encontre numa situação complicada, como já vem rondando a zona do rebaixamento, está ali muito próximo disso, ficar sem o Fred, que é a principal referência, lá embaixo, vai ser complicado. Então, cumpre-se já, faz o que tem que fazer agora. Essa convocação do Fred para a seleção brasileira não foi numa boa hora, não veio numa boa hora, o Jean também. O Fluminense não terá 3 dos seus principais jogadores contra o Corinthians na quarta-feira, após uma derrota dessa para o Flamengo. Então eu acho que o técnico Vanderlei Luxemburgo vai ter um trabalho danado, para poder reequilibrar e fazer com que alguns jogadores reencontrem a forma de jogar como vinha tendo. O Fluminense é uma boa equipe, só que ultimamente acabou se perdendo em campo. Vem fazendo partidas pífias o Fluminense. Não vem sendo mais aquela agremiação que até o ano passado disputava aí a Libertadores da América, foi a campeã brasileira do ano passado, é a atual campeã brasileira. Então precisa repensar em algumas situações a diretoria, porque o time parece que está sem foco, está sem tesão de jogar. A gente vê em alguns jogadores importantes, o Fred é um deles. Agora, se lá atrás teve algumas situações onde o Fred poderia ter se transferido, e isso, eu acho que o jogador tem que ter a maturidade de não deixar essas coisas interferirem no seu trabalho do dia a dia. Deixa pro agente, para quem está cuidando da carreira dele, resolver isso. Se vier realmente uma transferência, tudo bem. Agora, o que não pode é ficar com a cabeça nisso daí e cometer as burradas que o Fred andou cometendo. A gente sabe que não é um jogador disso. A agressão no jogador do Vasco da Gama vai causar a ele 4 jogos de punição.
Quer dizer, ele pode, essa falta do Fred em campo pode causar um efeito muito negativo para a equipe do Fluminense, que está ali, ó, rondando a zona do rebaixamento. Imaginou? Fluminense caindo? Ninguém imagina isso pela equipe que tem. Então precisa tomar cuidado com as coisas que deixam transparecer, principalmente quando há essa coisa de transferência, de não vai, sai, não sai. E aí veio a público, esclareceu tudo isso, não quero mais sair, quero encerrar minha carreira no Fluminense, já põe uma vírgula aí, um ponto final aí, acabou. Tá? E não se fala mais nisso e toca-se o barco, que o Fluminense depende muito do Fred, e o Fred também depende muito do Fluminense. Eu não vejo o Fred jogando em outra agremiação, por mais que eu acho que seja um excelente atacante, mas não dá para imaginar o Fred jogando em uma outra equipe a não ser o Fluminense. Nasceu para o Fluminense, ambos nasceram para eles, né? O Fluminense nasceu para o Fred, como o Fred nasceu para o Fluminense, e os dois aí vão acabar tendo esse casamento eterno. Vamos falar agora de Série B do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Paraná fizeram um bom duelo, digno de equipes fortes, candidatas a ascenderem à Série A de 2014. E destaque para a recuperação alviverde na vitória por 2-1. Acompanhe. A equipe alviverde jogou com o apoio de quase 30 mil torcedores. Porém, tanta vontade resultou no gol contra de Charles, após resvalo de cabeça do zagueiro paranista ex-Corinthians Anderson. Já no segundo tempo, Mendieta entrou no lugar de Charles e o Palmeiras sufocou o Paraná com 2 meias. Aos 14, Luiz Felipe recebeu pela direita, cortou e bateu cruzado. Luiz Carlos deu rebote nos pés de Juninho, que só escorou para marcar o empate do Palmeiras. Após chute de Mendieta, o meia Wesley aproveitou o rebote do goleiro paranista e fez o gol da virada e vitória do Palmeiras. Líder da Série B, Palmeiras 2, Paraná 1. Foi um jogo difícil. O Paraná vem de 9 jogos sem perder, né? E nós sabíamos também que é a defesa menos vazada, mas hoje a gente entende por quê. Faz uma marcação, me chamou a atenção que marcou um pouco além, atrás do meio campo, marcou praticamente na intermediária, e a hora que roubava essa bola saía com 5, 6 em contra-ataque. É uma equipe que ela é formada para contra-atacar, ela não é formada para ter a cadência do jogo, fazer passe de bola. Uma equipe que marca muito. As linhas de marcação do Paraná hoje estavam muito próximas no campo deles, então estava dificultando a gente penetrar na defesa. Tentamos algumas bolas longas, por dentro era muito difícil. E aí encaixou um forte do Paraná, que é a bola parada. Infelizmente fizemos um gol contra. Mas de todo esse bloqueio que eles fazíamos, nosso time também estava numa rotatividade menor hoje, no primeiro tempo. Nós estávamos aceitando um pouquinho a marcação, tivemos que movimentar mais. E no intervalo, a conversa que a gente teve era que nós tínhamos que quebrar o ritmo da marcação no Paraná. E só quebraria se nós tivéssemos o drible, nós tivéssemos hoje o improviso. Colocamos mais um homem de criação. Então nós fizemos 2 homens para dificultar a marcação. Empurramos o Leandro para movimentar, para cair nas costas do lateral que balançasse. Então a gente fica feliz que deu certo. Então eu resumo que foi a vitória do talento, da criatividade dos jogadores do elenco que nós temos. E quando você tem um treinador que sabe o grupo que tem, consegue enxergar o adversário também, fica muito mais fácil. O Palmeiras teve muita dificuldade no primeiro tempo, né? Justamente porque a marcação do Paraná acabou encaixando sobre o ataque do Palmeiras. O Palmeiras teve muita dificuldade e acabou tomando um gol de bola parada, né? Todo mundo sabe que o Paraná tem uma bela equipe e bolas paradas de muita qualidade. E acabou fazendo um gol contra, são situações que acontecem dentro de uma competição como essa. Mas depois, no segundo tempo, o próprio Gilson Kleina acabou dizendo isso, modificou a equipe, colocou um outro meia para dar um pouco mais de refino, qualidade técnica, e aí o que acabou acontecendo? A individualidade, a qualidade técnica imperou sobre a marcação, é isso que a gente sempre fala. Muitas vezes, você pode até estar jogando contra um time que marca muito bem, mas se você tiver a qualidade técnica, sempre vai se superar a qualidade técnica sobre uma marcação, quando você tem vontade de fazer isso. Quando você quer fazer. E no Palmeiras teve vontade, o time foi outro no segundo tempo, sufocou o time do Paraná e acabou fazendo os 2 gols que lhe deram a vantagem. Mas foi um jogo extremamente difícil para o Palmeiras e é lógico que a vitória veio num bom momento, dá aquela arrancada na liderança da competição e deixa os outros concorrentes
também a liderança um pouco para trás, né? Porque daí vai ter um pouquinho de gordura para queimar lá na frente. E vamos ver mais gols, muitos gols pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Você confere agora na tela. Gols pela Série B. Abrindo a 14ª rodada pela Série B do Brasileiro, na última sexta-feira, Asa e América Mineiro jogaram nas Alagoas. Elionar Bombinha fez o primeiro do Asa aos 32 minutos de jogo. E Wanderson fechou o placar 5 minutos depois. Jogando na Arena Castelão, em Fortaleza, o Ceará perdeu para o Atlético Goianiense. O único gol da partida foi marcado por Diego Giareta aos 13 minutos de jogo. O Boa Esporte venceu o Icasa por 1-0, jogando em Varginha, Minas Gerais. O gol foi marcado por Francismar aos 13 minutos de partida. Jogando na Curuzu, em Belém, o Paysandu venceu o Joinville. Eliton abriu o marcador aos 10 minutos de jogo e Diego Bispo ampliou para o Papão. Eduardo ainda diminuiu para o Jeque. Já no sábado, o São Caetano e o Sport Recife jogaram no Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Wagner Carioca abriu o marcador a 1 minuto de jogo. No segundo tempo, o zagueiro Fred marcou o segundo de falta do Azulão. O Sport ainda diminuiu com o atacante Nunes, aos 31 da etapa complementar. Clássico catarinense entre Figueirense e Avaí no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. E os havaianos venceram fora de casa. Marquinhos abriu o placar para o Avaí. Kleber Santana aumentou a vantagem. O Wellington Saci diminuiu para o Figueira, ainda nos descontos do primeiro tempo. E faltando 10 minutos para o encerramento da partida, Marquinhos fez o segundo dele e o terceiro do Avaí. Em Bragança Paulista, o Bragantino recebeu o Oeste de Itápolis e se deu bem. Gols de Diego Macedo aos 46 do primeiro tempo e de Magno Cruz aos 48 da segunda etapa. E no único jogo do domingo, na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina, a vice-líder chapecoense venceu o Guaratinguetá. O gol foi marcado por Danilinho aos 2 minutos do segundo tempo. O goleirão deu uma falhada, tentou fazer uma de vôlei ali, acabou botando para dentro. Vamos fazer agora algumas imagens, mostrar algumas imagens dos estádios que estão sendo construídos, né? O governo federal, através do portal da Copa, divulgou na última sexta-feira novas fotos das obras de reforma ou construção dos 6 estádios que ainda precisam ser entregues para o Mundial de 2014. A data limite estipulada pela FIFA é dezembro. E os estádios da Arena Corinthians, a Arena da Baixada, em Curitiba, o Beira Rio, em Porto Alegre, a Arena Pantanal, em Cuiabá, a Arena das Dunas, em Natal, e a Arena da Amazônia, em Manaus, seguem em evolução. Lógico que essa data, dezembro, ela serve para os outros 5 estádios, né, que não tem esse problema de data, tudo. Então a FIFA já demonstrou que a Arena Corinthians deve ser entregue em janeiro, diferente das outras 5. Por que isso? Porque o Corinthians está terminando a sua parte de construção, a Odebrecht vai entregar para o Corinthians o estádio feitinho, montadinho, e depois, somente de dezembro, aí uma outra empresa terá 30 dias para montar os outros 20 mil lugares, né, que serão necessários para completar os 64 mil ingressos para a abertura da Copa. Então, após a entrega em dezembro, a Odebrecht entrega para o Corinthians daí entrega para o governo do estado, e aí uma outra empresa vai vir e colocar nos 2 lados, né, mais 10 mil lugares em cada lado, para adequar o estádio para 64 mil lugares. Então, a Arena Corinthians será entregue para o Timão logo no início de dezembro, e depois terá até janeiro para entregar os 64 mil ingressos para a FIFA, né, para que seja feito o Mundial. Vamos a mais uma parada do Rede Família Esporte. Logo após as nossas mensagens comerciais,
voltaremos com uma matéria legal que fala sobre os atletas empresários.